Aqui no Café com Notícias, satisfação em receber a doutora Karen Alvarenga, advogada, especialista em direito ambiental, doutora pela Universidade de Cambridge, da Inglaterra. Doutora Karen, bom dia. Bom dia, Renato. Doutora Karen, várias mortes, a angústia de famílias que ainda têm parentes desaparecidos, o grande prejuízo material e o desastre ambiental causados pelo rompimento das barreiras de rejeitos da Samarco em Mariana. Está configurado o risco de morar perto de uma barragem de rejeitos? Sim, muito grande. Foi feito um relatório pela FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, ano passado, sobre a estabilidade das barragens. Ou seja, quais as barragens que não estão com risco alto de rompimento e quais as barragens que estão com risco alto de rompimento. E os números desse relatório são alarmantes. 29 barragens em Minas Gerais classificadas como sem estabilidade. Explica pra gente o que é esse sem estabilidade. Sim, existe o automonitoramento que as empresas de mineração e outras empresas que têm barragem, por exemplo, açúcar e álcool, devem fazer e entregar ao Estado de Minas Gerais. E nesse relatório foram indicadas 29 barragens que estão sem estabilidade, ou seja, o consultor que fez o relatório não garante a estabilidade da barragem, o que significa que ela pode se romper a qualquer momento. E existem ainda mais 13 barragens que os consultores não chegaram à conclusão. O que é esse inconclusivo? Significa que o consultor não teve dados apropriados, ficou na dúvida, não teve acesso a esses dados ou os dados não existem, então ele não deu a anotação técnica de responsabilidade, porque quando ele declara que a barragem está estável, ele tem uma responsabilidade técnica. São 29 classificadas já como sem estabilidade, mais 13 cujo relatório apontou como inconclusivo. São muitas as barragens no estado? São 754 barragens que foram objeto desse relatório, mas existem muitas outras, porque as empresas precisam de declarar a existência da barragem e apresentar esse laudo. Essas barragens classificadas aí como instáveis, elas estão em quais municípios? Congonhas, Brumadinho, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto, Mariana, municípios muito próximos a Belo Horizonte, e o que é importante dizer é que é necessário que o poder público faça algum tipo de movimento para que as empresas que têm as barragens classificadas como não estáveis, sem estabilidade, que essas empresas tomem providências necessárias para mudar essa classificação. As empresas proprietárias dessas barragens são todas empresas muito grandes. A Vale se configura em várias dessas 29 barragens sem estabilidade. A CSN, a antiga MMX. Esse relatório divulgado pela FEAM é um documento público, né? Quem quiser, onde pode encontrar para consultar? Sim, www.feam.br. Ou então, se você colocar no Google, relatório de barragens FEAM 2014, ele aparece em PDF e as pessoas podem ler. E que dicas que a senhora pode dar para quem mora perto de uma barragem de rejeito se precaver de prejuízos no caso de um desastre como este, Mariana? Primeiro é consultar o relatório, para ver qual que é o estado da barragem. E depois, se ele se encontrar num local que tenha barragem sem estabilidade, eu aconselho a fazer duas coisas. Primeira, se dirigir ao Ministério Público e requerer que o Ministério Público investigue a questão da falta de estabilidade da barragem, e aí o Ministério Público, com todo o seu poder institucional e constitucional, poderá celebrar termos de ajustamento de conduta para que essas empresas realmente garantam a estabilidade das barragens. Uma outra coisa que pode ser feita, se a pessoa quiser usar o seu direito individual, é ir a juízo, mediante a representação de um advogado, e pedir ao juiz para que essas empresas apresentem laudos de estabilidade e executem as medidas necessárias para que a barragem seja estável, e as pessoas elas vão ter de provar o que elas perderam de danos materiais. Isso pode ser feito através de documentação junto ao DETRAN, ao ITR, Imposto Territorial Rural, através de testemunhas também que testemunhem que a pessoa possuía alguns bens, e tendo em vista também os danos morais, que são aqueles danos imateriais que elas podem pedir indenização. Podem pedir essa indenização tanto por via negocial como por via judicial. Ok. Doutora Karen Alvarenga, advogada especialista em direito ambiental. Quem quiser tirar alguma dúvida a esse respeito, quem quiser saber mais sobre esse assunto, só quer deixar um canal de contato? Sim, o meu telefone